Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. E nesse domingo, dia em que o Vasco entra em campo, o Acorda Vascaíno é comigo. Então por isso que eu peço para você fazer o seguinte: se inscrever aqui no canal Ave Mais, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Ave Mais. É importante você também ser inscrito no segundo canal da plataforma. Tem muita gente que é inscrito no Atenção Vascaínos e acha que já por isso também é inscrito no Ave Mais. Não é bem assim. São dois canais diferentes. Então você tem que ser inscrito no canal Atenção Vascaínos e aqui no Ave Mais também. Lógico, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo que é importante e é de graça, é só clicar no curtir e compartilhar. Aí você ajuda bastante. Copiando o link e jogando lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, espalha para todo mundo que o canal Ave Mais já tem vídeo no ar nessa manhã de domingo, dia que o Vasco entra em campo, e esse é o Acorda Vascaíno. Eu quero levar um papo com você aqui, porque o Vasco hoje vai enfrentar o Cruzeiro, que até está com uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisa da vitória para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Se o Vasco vencer, chega a 9 pontos em 9 jogos, não é uma campanha tão boa assim, mas pelo menos dá uma desgarrada ali em relação à zona de rebaixamento. E esse time do Cruzeiro, que hoje já tem um novo dono, que é o presidente lá do supermercado BH, e ele, que é cruzeirense fanático, vem colocando muita grana para poder reajustar o time, o clube, depois que Ronaldo Fenômeno foi o dono da Cruzeiro SAF, e agora esse presidente do supermercado de BH vem fazendo um trabalho ali de recuperação e agora de fortalecimento no seu elenco. E para isso, ele chamou Alexandre Matos, que estava no Vasco, saiu do Vasco, foi para o América Mineiro, ficou pouco tempo no América Mineiro e já agora já está no Cruzeiro. E o torcedor do Vasco fica começando a pensar algumas coisas que vêm acontecendo, porque o Alexandre Matos, como diretor executivo do Cruzeiro, vem contratando alguns jogadores, até na expectativa de contratação de jogadores, por exemplo, do tamanho do Dudu. Se vai ser contratado ou não, eu acho até que vai ser, até porque as coisas estão bem encaminhadas, mas pode acontecer qualquer coisa em relação a isso, porque até agora não foi assinado, mas o Cruzeiro, por exemplo, já até anunciou nas suas redes sociais. Mas só o fato do Cruzeiro ir atrás de um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, que também começou na base do Cruzeiro, tentar essa contratação já chama atenção, porque aqui no Vasco, Alexandre Matos chegou com pompas e circunstâncias, até tinha uma grana para poder fazer investimentos, e ele não chegou a buscar nenhum jogador desse nível, que é o Dudu, que no futebol brasileiro, a gente sabe, foi bicampeão da Libertadores da América, várias vezes campeão nacional, não só Copa do Brasil, mas também Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, é um dos ídolos do Palmeiras. Então fica essa pergunta: por que Alexandre Matos, no Vasco, não conseguiu buscar jogadores desse tamanho? Logicamente que o Vasco tem uma filosofia, pelo menos quem geria a Vasco da Gama SAF, tinha uma filosofia de buscar jogadores com potencial para você poder jogar no clube, mas também depois ter uma venda futura. Tudo bem, algumas pessoas vão dizer o seguinte: na segunda janela de transferência, quando o Vasco estava muito mal ano passado, foram contratados jogadores mais experientes, mais rodados. Por exemplo, Verratti, Medel, Payet, entre outros. E aí o Vasco mudou um pouco a filosofia para salvar o Vasco naquela ocasião de não ser rebaixado, e acabou, graças a Deus, acontecendo. E quando chega o Alexandre Matos no início dessa temporada, o que o torcedor do Vasco imagina? O cara, tubarão do mercado, um dos maiores executivos do país, vai chegar aqui com grana. A grana estava lá, mais ou menos 120 milhões, que ele poderia, por exemplo, investir em jogadores renomados, que poderiam ajudar muito o time, que tinham ali uma espinha dorsal bacana depois de tudo que vem acontecendo no segundo semestre de 2023. Então a gente tinha uma expectativa que ele ia contratar 3 a 4 jogadores para encorpar melhor o time e termos um bom time para 2024. Não foi o que aconteceu. Trouxe jogadores contestados, investiu dinheiro em jogadores que o torcedor não tinha nenhum tipo de conhecimento, o caso, por exemplo, do João Vitor zagueiro, o Adson atacante, o próprio Sforza, que foi contratado a peso de ouro, o Rojas também, que veio de uma situação meio complicada. Tudo bem que tinha também a mão do técnico Ramon Dias, mas enfim, a passagem do Alexandre Matos pelo Vasco foi muito ruim e muito contestada.
Fica essa pergunta: será que ele tem total culpa? Ou, por exemplo, essa questão da empresa não buscar outros jogadores? Porque numa entrevista coletiva, até na apresentação do próprio Adson, o Alexandre Matos falou sobre isso. Se, por exemplo, se eu tivesse que contratar o jogador, talvez eu não contrataria o Adson. Mesmo sendo um bom jogador, mas pelo valor, talvez eu não contrataria. Mas aí também tem essa questão da própria empresa americana. Mas é lógico que, para mim, Alexandre Matos também tem um pouco não, tem uma boa parcela de culpa em relação algumas contratações, por exemplo, do David, que eu acho até que pode ajudar o Vasco ainda nessa temporada, caso não saia do Vasco, já que está emprestado pelo Internacional. Quando ele apresentou o David, ele falou que estava tentando esse jogador nos últimos 4 anos para tentar trazê-lo para o time que ele comandava. Não conseguiu, e no Vasco conseguiu o David. Tudo bem que veio por empréstimo, mas será que outros jogadores não poderiam chamar mais atenção para o Alexandre Matos no Vasco? Então o torcedor ficou muito pé atrás e hoje vai ter esse reencontro, né? O Alexandre Matos volta a São Januário depois de tudo que aconteceu, praticamente 100 dias no Vasco e pouco produziu, muito pelo contrário. Tem muita gente que acredita dentro do clube que para o futebol do Vasco foi destruído pelo Alexandre Matos em relação a 2023 para 2024. Muita coisa que vinha sendo feita de forma administrativa foi desfeito, outros profissionais saíram, outros profissionais vieram e pouco resultado deu. Muito pelo contrário, a gente tinha uma espinha dorsal de um time, tudo bem que tivemos também as contusões graves de Paulinho e Jair, mas os jogadores que vieram ao Vasco, muito contestados, Cleiton, Hugo Moura, enfim, outros jogadores também, e a gente fica nessa pergunta. Mais uma vez eu bato nessa tecla e eu quero saber a opinião de você que está aí do outro lado. Alexandre Matos foi o grande culpado por essas contratações do Vasco esse ano não renderem, serem contratações no mínimo de caráter duvidoso? Eu quero saber a sua opinião. Ou, por exemplo, tudo vai na conta da 777 Partners, o que mostra que esse ano, já no Cruzeiro, o Alexandre Matos vem trazendo jogadores com renome, o próprio Cássio, goleiro que veio do Corinthians, agora essa situação do Dudu, outros jogadores de bom nível também, que ele já contratou para o Cruzeiro, assim que abrir a janela de transferência. Eu quero saber a sua opinião, é muito importante aqui no canal Ave Mais para você participar com a gente e também dar a sua opinião. Eu acho que tem muita culpa da 777, mas também tem culpa do Alexandre Matos. Buscou jogadores, foi fazer contratações de um nível muito alto, de valores muito alto, dava, por exemplo, para negociar outras situações e ajudar mais o elenco do Vasco, o que ele acabou prejudicando demais com contratações, como eu disse, no mínimo no caráter duvidoso. Mas a sua opinião é o que mais importa aqui no canal Ave Mais. E deixar aqui um convite para você. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter o nosso esquenta, até porque a bola vai rolar para Vasco e Cruzeiro, 18 horas e 30 minutos em São Januário. 10 horas da manhã, tem o Esquenta Vascaíno Esquenta, do canal Atenção Vascaínos, com a presença da galera toda aqui da equipe, fazendo já um preparo, trazendo informações importantes, já direto de São Januário, para trazer informações importantes, porque o Vasco precisa vencer o Cruzeiro para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Ontem, à noite, o Fluminense acabou jogando em casa no Maracanã e foi derrotado pelo Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, inclusive, passou o Vasco na tabela de classificação. O Vasco era o 14º, foi para 15º. O Atlético Goianiense, com a vitória, foi a 8 pontos. Se o Vasco vencer, ultrapassa esse adversário e chega um pouco mais acima na tabela de classificação. Por isso que a vitória contra o Cruzeiro seria muito importante, vai ser muito importante. E você, torcedor, que vai a São Januário, apoie o time, porque, por exemplo, no Maracanã deu para perceber muito claramente que a torcida do Fluminense não apoiou e o time acabou derrotado. Então a torcida do Vasco vai ser fundamental. Poucos ingressos foram vendidos até o momento. O vascaíno sabe que tem que ser praticamente o jogador mais importante desse jogo. Eu tenho certeza que o seu torcedor for a São Januário apoiar o time, a gente consegue essa vitória contra o Cruzeiro, que será muito importante. Então, às 10 da manhã, tem o Esquenta Vascaíno lá no canal Atenção Vascaínos, e a partir das 5 da tarde tem o nosso pré-jogo, o melhor pré-jogo falando de Vasco, com muitas informações, participação,
com a reportagem e com toda a equipe direto de São Januário, e eu conto demais com a sua audiência. O Diego Monteiro vai narrar o jogo lá no canal Atenção Vascaínos a partir das 18h30 e depois que a partida acabar, tem o pós-jogo, o melhor pós-jogo falando de Vasco, não tem jeito. A rapaziada já sabe que é lá no canal Atenção Vascaínos. Aqui no Ave Mais, a gente tem um Acorda Vascaíno e a qualquer momento a gente pode sair uma informação importante relacionada ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco, encontro marcado no Esquenta na minha apresentação lá no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!